Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui com os irmãos nessa quarta conferência da família. É uma honra, muito grande, é um prazer poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz com o tema que me foi proposto, e eu gostei muito quando eu vi os temas. Eu falei, esse é muito legal, gostei muito, gostei de verdade. E ao longo do tempo em que foi me feito esse convite, eu estava meditando, pensando no que eu poderia dividir com os irmãos. Mas como a palavra de Deus ela corta primeiro pra gente, já era algo que o Senhor já estava colocando no meu coração há bastante tempo. E quando eu recebi o convite, só veio mesmo confirmar aquilo que o Senhor já tinha falado primeiro ao meu coração, E eu entrei aqui e dei de cara com a igreja um pouco desorganizada, as coisas fora do lugar, porque ela está em obra. Enquanto o Ministério de Louvor louvava aqui, o Senhor ministrava ao meu coração. Tá tudo fora do lugar, mas é porque está em obra. Alguma semelhança com a sua família? De repente, pode estar tudo fora do lugar. Pode parecer, quem olha lá de fora, pode parecer que está bagunçado. Mas, na verdade, é só Deus tirando um pouco do lugar para fazer uma grande obra. E o Senhor, Ele ministrou falando, tem famílias aqui, tem famílias na igreja, no bairro, na cidade, que estão assim, como a igreja, como nós estamos vendo hoje. Parece que está bagunçado, mas é só uma pequena reforma, é só uma pequena obra para colocar tudo no seu devido lugar e mais bonito. Porque quando a obra terminar, vai ficar mais bonito do que você achou que era. Porque você achou que era bonito, mas hoje de repente já não está tão bonito. Está meio bagunçado, meio empoeirado, Mas é apenas Deus trabalhando. Deus está trabalhando na tua casa, na tua família. E isso não é clichê de pregador, não. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não abandona a família. A palavra de Deus diz que Ele está trabalhando a todo tempo na família. E para começar, vamos abrir aqui em 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 9, que diz assim, acompanha aqui, aquela secretária linda ali da igreja está me ajudando, secretária muito maravilhosa, vai me ajudar hoje. Vamos lá. 1 Crônicas 28, versículo 9 diz assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha ao Senhor todos os corações e atende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, aqui, no final da vida, Davi chama Salomão e o aconselha, E o principal conselho que Davi deu a seu filho foi para ele conhecer o Deus dele. Conhece o Deus de teu pai e anda nos teus caminhos. E eu estava meditando sobre o tema de hoje, uma família segundo o coração de Deus. O que seria uma família segundo o coração de Deus? Antes de falar de uma família segundo o coração de Deus, vamos falar de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? E eu pensando sobre isso outro dia, eu fiquei assim, meu Deus, um homem todo errado, não foi um exemplo de marido, não foi um exemplo de pai, foi um homem sanguinário, um assassino, pecador, adúltero, entre outros pecados. Por que esse homem era considerado segundo o teu coração, Senhor? Lá em Atos, nós temos essa resposta. No livro de Atos, no capítulo 13, 22, diz assim, depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração,
Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus, ao qual a palavra diz que o próprio Deus testemunhou, dizendo: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Mas qual era o segredo? A resposta está no próprio versículo. Davi fazia a vontade de Deus, executava a vontade de Deus. Esse era o grande segredo de Davi. Davi, tudo o que ele fazia, ele entregava ao Senhor, ele consagrava ao Senhor, ele perguntava ao Senhor, ele ia para as lutas, ele perguntava: Senhor, eu devo ir? Senhor, é para ficar? Senhor, o que é para eu fazer? Tudo ele consultava ao Senhor e, segundo a resposta do Senhor, Davi assim executava. Isso fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. E isso também faz, da nossa família uma família segundo o coração de Deus. Então, uma família segundo o coração de Deus é aquela família que faz a vontade do Senhor. É aquela família que está na presença do Senhor. Essa é uma família segundo o coração de Deus. Se eu pudesse resumir essa mensagem, uma família segundo o coração de Deus, eu resumiria da seguinte maneira: homem, pai, que executa, que lidera. Um homem, pai, que lidera. Uma esposa que coopera e filhos que obedecem. É simples assim a fórmula da família segundo o coração de Deus. Um homem que governa e que governe bem, porque Paulo diz que o homem deve governar bem a sua casa, ponto. Uma mulher que coopera, nós somos colaboradoras, submissas. E quando a gente fala de submissão, não é que o homem vai mandar e desmandar na gente, não. Sub, uma missão abaixo, missão, o nome já diz, missão. Então, um homem que governa, uma esposa submissa que coopera, está ao lado do marido, e filhos que obedecem. Essa é a fórmula da família segundo um coração de Deus. Mas, irmã, essa fórmula é muito simples. É muito simples. É fácil? Não. Claro que não. Porque hoje o que nós mais vemos, e eu escutei isso de uma menina do meu trabalho, e eu fiquei chocada e ao mesmo tempo maravilhada, porque a gente conversando na hora do almoço, ela não é evangélica, ela não é nem casada, essa menina, e a gente conversando na hora do almoço, ela virou assim: sabe qual é? Assim, irmãos, desse jeitinho ela falou pra mim, e eu fiquei assim: Senhor, muito obrigada por ter usado essa menina para confirmar aquilo que tu colocou no meu coração. Ela falou assim: sabe qual é o grande problema hoje da sociedade? Uma pessoa que não é evangélica. Os valores estão invertidos. É a mulher querendo ser homem, o homem querendo ser mulher e os filhos achando que se mandam. Esse é o grande erro. Eu falei: Senhor, muito obrigada porque tu está usando a tua filha para confirmar. Então, essa é a realidade. A mulher hoje, ela tem um papel importante na sociedade, mas dentro de casa ela não pode esquecer que ela tem uma missão. Ela é cooperadora. E o homem, ele não pode esquecer que é ele que governa. E os filhos também não podem esquecer que eles têm pais para obedecer, para serem submissos ali aos pais, para serem obedientes aos pais. Então, se cada um cumpre dentro do seu papel, biblicamente, o que é lhe proposto, pelo que diz a palavra, irmãos, não tem por que dar errado. É uma soma que vai dar certo. Um homem que governa, uma esposa que coopera e filhos que obedecem. Mas, para chegar aí nesse terceiro nível de filhos que obedecem, cabe a nós. E aqui eu quero repetir de novo esse versículo aqui de 2 Crônicas, que Davi chama a Salomão e fala: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Olha que coisa linda. E o Jonathan falou aqui no domingo passado algo que também eu já vinha lendo a respeito disso, e eu vi um psicólogo falando sobre isso, que um dos maiores erros dos pais hoje na atualidade é querer dar para os filhos aquilo que não tiveram. Isso é um erro gravíssimo, e o Jonathan comentou sobre isso, e eu li um estudo onde esse psicólogo ele falava assim: por que nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que não tivemos, se nós demos certo? Não era o contrário? Não era para eu querer dar para o meu filho aquilo que eu tive, já que deu certo? Mas não, nós nos preocupamos em dar coisas materiais, enquanto na verdade nós fomos felizes com tudo que tivemos. Quem aqui nunca brincou com
uma boneca rabiscada, sem roupa, ou ganhou de alguém uma bola herdada e não foi feliz com isso? Você precisa dar uma boneca de R$500 para sua filha ser feliz? Se você foi feliz com tão simples, faça o contrário, não dê a seus filhos aquilo que você não teve. Dê o que você teve. Educação, respeito. Dê o que você teve, o que te fez essa pessoa que você é. Dê aquilo que você recebeu, aquilo de bom. E eu costumo muito falar isso lá em casa, até com a minha irmã, e eu falo com ela, não é porque eu posso dar um tênis de R$500 para o meu filho que eu vou dar. Por que ele precisa de um tênis de R$500 se um de 100 vai fazer o mesmo efeito, vai levar ele nos mesmos lugares que um de 500? Por que eu vou dar uma blusa de 300 se eu posso comprar uma numa promoção da vida aí nessas lojas no shopping, né? Por que eu vou fazer isso? Eu estava conversando com o João Vitor a respeito de um primo dele e o menino foi preso, né? E eu fiquei conversando com ele, eu falei, Igor, não tem como não linkar com a criação, porque a mãe trabalhava de doméstica para dar as coisas mais caras, o tênis de marca que ele queria, para dar o boné de marca que ele queria, a blusa que ele queria. E aí ele não queria estudar, ele não queria ir para a escola, enfim, largou a escola muito cedo, e depois que a mãe percebeu que ele não queria nada, já estava tarde, e aí a mãe parou de dar as coisas para ele, o que ele fez? Foi roubar. Foi preso. E eu falei, enquanto a mãe estava ocupada querendo dar aquilo que ela não teve, ela se esqueceu de dar o que teve. Educação, respeito, carinho. Se preocupe em dar para o seu filho, pais, o que você teve e não o que você não teve. Coisas materiais, eles vão aprender a valorizar, assim como eu valorizo hoje, porque hoje eu sei o preço que é uma roupa, hoje eu sei o preço que é um brinquedo. Eles também vão aprender a valorizar. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe em oferecer para os seus filhos, para o seu filho, aquilo que você teve. E o que você não teve, de repente, foi Deus na sua infância. Se preocupe em deixar para eles essa herança. Deus, como Davi aqui se preocupou. E tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve com um coração perfeito e com alma voluntária. Ensine o teu filho a amar o Senhor de todas as coisas, pai, mãe. Ensine seu filho a trilhar os caminhos do Senhor e observando a palavra do Senhor, lendo, né, lá em Deuteronômio 11, coloca aí, Gabi, por gentileza. Deuteronômio 11, versículo 1 e versículo 2 diz assim: ama o Senhor Deus e obedeça sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembra-te hoje que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Até aí, o capítulo é longo e Deus ele começa aqui esse capítulo falando assim: eu não falo aos filhos, eu falo a vocês, pais. Não foram eles que viram o mar se abrir, não foram eles que viram o maná no deserto, não foram eles que viram isso, não foram eles que viram aquilo, eu falo a vocês. Aí no versículo 19, olha o que Deus diz: ensina-os a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. No começo do capítulo Deus fala: eu falo com os pais. Isso. Depois vocês leem em casa com calma. Mas, no versículo 19, Deus fala: agora que eu falei com vocês, vocês ensinem a seus filhos. É dever de vocês ensinarem a seus filhos. Então, se você quer dar algo para os seus filhos que vocês não tiveram, assim como eu não tive Deus na minha infância, com conhecimento, como eu estou tendo a oportunidade de oferecer aos meus filhos. Deus estava comigo, Deus estava me guardando e preparando tudo, mas infelizmente eu não pude passar a minha infância na casa dele. Mas, se você quer dar algo a seu filho que você não teve, dê a presença do Senhor ainda criança.
Senhor, ensine ele a buscar ao Senhor ainda criança, irmãos. Coisa linda quando você vê uma criança falando de Deus. Coisa linda quando você vê uma criança sendo batizada com o Espírito Santo. Coisa linda é quando você vê esses pequenininhos aí experimentando essas coisas sobrenaturais, irmãos. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele colocou isso no meu coração. Quando eu estava grávida do Rodrigo, Deus usou um profeta e profetizou muitas coisas a respeito dele, né, do ministério, que ele seria e que era para eu cuidar dele, que era para eu ensinar. E uma coisa Deus deixou muito claro. Deus falou exatamente assim: o que você carrega no seu ventre é um grande homem de Deus. E eu nem sabia ainda que eu estava grávida de um menino. Eu soube através de uma revelação. E Deus falou assim: o que você tem no seu ventre é um grande homem de Deus. Agora, uma coisa, ele não é seu. É seu dever devolver ele para mim. Desse jeitinho. Meu dever devolver ele para o Senhor. Meu dever. E eu carrego isso dentro de mim, sabe, não com medo, mas com muito temor de ensinar ele, não só ele como a Maria Luísa, de devolver eles ao Senhor. E se eu hoje quero oferecer algo que eu não tive, é a presença do Senhor na infância dos meus filhos, porque o resto eles vão conquistar. Tênis, quando eles estiverem trabalhando, acordando 5h30 da manhã igual a mim, eles compram o preço que eles quiserem. Bicicleta, perfume, quando estiverem acordando 5 horas da manhã, e eles compram o que eles quiserem e usam o que eles quiserem. Agora eu vou dar o que for necessário. Egoísmo, pão-durice, chame do que você quiser, eu chamo de princípios. Princípios, vai ter o necessário para sobreviver. Porque se eu vou oferecer algo que eu não tive, é a presença de Deus na infância deles. E o que eu tenho para oferecer hoje para eles é exatamente o que eu tive. Respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, coerência, educação, entre outras coisas. Coisas materiais, vai ter o necessário para sobreviver. Vamos lá, irmãos. E voltando à família segundo o coração de Deus, eu estava meditando, né, a respeito de Davi, porque Davi era um homem chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração, um homem cheio de imperfeições, um homem cheio de pecado, um homem que não era um exemplo familiar, vamos dizer assim, e ainda assim era conhecido um homem e era chamado um homem segundo o coração de Deus porque ele anelava a presença do Senhor. De repente, a sua família pode ter algo em comum com Davi. De repente, na sua família não é perfeita, não é exemplo para a sociedade, não é exemplo para a igreja, não é exemplo para ninguém, mas ainda assim ela pode ser uma família segundo o coração de Deus, por que não? Basta você, se você não teve uma família feliz quando criança, adolescente, jovem, faça da sua família uma família feliz. Você tem essa oportunidade hoje de viver uma família feliz, depende de você. Todo mundo aqui que casou, alguém foi obrigado a casar? Foi escolha sua, você escolheu. Então faça valer a pena, faça dar certo. Ninguém te obrigou a nada, você escolheu aquela pessoa, você disse sim naquele grande dia, você estava apaixonado. Ninguém vive apaixonado todos os dias, irmãos. Ninguém vive. Ninguém vive feliz, contente e sorridente o tempo todo. Não. O segredo do casamento está no Senhor. O pastor Paulo Duarte brinca a respeito desse assunto, mas fala muito sério, né? É humanamente impossível duas pessoas já de gênero diferente, de sexo diferente, criações diferentes, tudo diferente dar certo numa mesma casa. Mas o Senhor, Ele tem que ser o centro, o Senhor tem que estar ali, o Senhor é a base do casamento. Vamos lá, Salmo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil um sentinela montar guarda. Se não for o Senhor que o construtor da casa, inútil será quem trabalha nela. Aqui está o segredo do casamento. O Senhor. Você teve a oportunidade de escolher esse lindo, maravilhoso que está do seu lado. Você teve a oportunidade de escolher essa linda que está ao seu lado, ninguém te obrigou, né? Mas foi o Senhor
Convide ele para estar nessa relação. Convide ele é o segredo. Ele é o segredo, irmãos. Como eu falei para vocês, ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém é apaixonado o tempo todo, não. Claro que não, né? Mas o Senhor, ele nos uniu. Ele é a base, ele é o construtor da casa, sabe? E às vezes eu olho, esses dias mesmo, eu acordei no domingo e vi meus 2 filhos. Aí eu vi os 2 sentados, aí eu, ai gente, que coisa linda, obrigada Senhor por ter me dado esse presente. Aí o Guigo ficou olhando pra minha cara assim, eu, obrigada Senhor por ter me dado esse presente aqui também. Aí, agora sim. Né? Então a gente se esquece de olhar para o lado e ver o que o Senhor colocou do nosso lado, essa pessoa tão maravilhosa, magnífica, né? Foi você que escolheu, cheio de defeitos, como você também tem. Ou você seria o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Não, você também é chata beça, ele também é chata beça. Mas o Senhor está no nosso meio, o Senhor é a nossa base, o Senhor é o nosso alicerce. Ele é o segredo da casa, ele é o segredo do casamento. Chame o Senhor para vir, para fazer parte. Se tem que ter um triângulo amoroso, tem que ser você, a sua esposa e o Senhor, né? Tem que ser desse jeitinho. Vamos lá. E aqui no Salmo 127, coloca para mim de novo, Gabizinha. Pode botar no versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Só aí, por gentileza. No versículo 2, nós lemos que o Senhor dá o alimento. Né? O Senhor, Ele é o alicerce da tua casa. O Senhor é Ele que te dá o alimento. E, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, é uma realidade, muita gente passando necessidade, muita gente com conta atrasada, é uma realidade, não vamos negar, mas o Senhor, Ele é o nosso alimento, o Senhor, Ele continua guardando a tua família, Ele continua sendo o provedor da sua casa, e eu tenho certeza que se você puxar aí na memória, você vai ter coisas que de repente você esperou por anos, mas que agora na pandemia foi que aconteceu. Tenho certeza, porque comigo aconteceu. Tinha coisas que eu estava esperando por anos. E agora, do nada não, né? No tempo de Deus, aconteceu. E eu fico, Senhor, verdadeiramente, Tu é atemporal. Não existe tempo, ontem, hoje, amanhã, Tu és eterno. Tu tá no ontem, Tu tá no hoje, Tu tá no amanhã, Tu tá na eternidade, Tu será para sempre. O Senhor, Ele tem guardado a tua casa, Ele tem guardado a tua família, Ele tem guardado o teu casamento. Não é hora de desistir. Hoje, todos os dias, né? Todos os dias eu abro as redes sociais e eu vejo, um casal separou, fulano separou, ciclano separou, né? Não resistiu à pandemia, que isso, que aquilo outro, porque são casais que não têm o Senhor no casamento, mas nós temos o Senhor no nosso casamento. Vai dar certo, irmãos. Não é porque a nossa família não é perfeita, família nenhuma é. Nenhuma família é perfeita. A sua família pode não ser um grande exemplo para a sociedade, mas é a sua família. Foi a que você construiu, foi a que você está ali, ó. Lute por ela, trabalhe nela. Pode não ser ainda a família que você gostaria, né, de apresentar para a sociedade, mas vai ser. Vai ser, não desista da tua casa, não desista do teu casamento, não desista do teu marido. Não desista dos seus filhos. Continue orando e buscando ao Senhor, que Ele vai te dar forças, irmãos. E essa igreja é uma igreja que se preocupa em falar da família. Parece um assunto batido, parece um assunto, né, fora de contexto, mas não é. Sabe por quê? A família é a base de tudo. Tudo é a família é a base da sociedade. Uma família doente, irmãos, gera uma igreja doente, gera uma sociedade doente. Uma família sadia, irmãos, gera uma igreja sadia, gera uma sociedade sadia. Filhos sadios são bênçãos da igreja. Filhos sadios são bênçãos na sociedade. Filhos sadios são bênçãos em todos os lugares. A família é a base de tudo, irmãos. A família é o principal projeto de Deus. Começou lá na fundação do mundo. E sabe
sabe, eu estava esses dias lendo, né, sobre a família, sobre Adão, sobre a referência da família de Adão, e uma coisa que me chamou muita atenção e o Espírito Santo falou no meu coração e as lágrimas desceram nos meus olhos. Porque quando Adão peca, e Deus, a palavra de Deus diz que Deus descia na variação do dia, ou seja, no final da tarde, para conversar com Adão, né, todos os dias eles tinham a presença do Senhor, e quando Adão peca, ele se esconde. E aí, quando acontece o pecado, e Deus vem falar com Adão, o que Deus diz para Adão? Adão, onde estás? Deus não pergunta, Adão, o que você fez? Não. Deus não pergunta, Adão, o que tu fez, homem? Eu não falei que não era para fazer. Deus vem e pergunta, Adão, onde tu estás? Deus já não reconhecia Adão na sua presença. Forte, né? Deus não reconhecia o líder da família mais na presença dele. Deus pergunta, Adão, onde tu estás? Deus não pergunta, Adão, o que você fez? Não, Adão, onde você está? E hoje Deus te pergunta, mãe, pai, onde está a tua família? Onde está? Deus não pergunta o que você fez. O que Adão fez foi muito errado? Foi. Afinal de contas, foi preciso vir Jesus, descer a cruz do Calvário para consertar tal ato. Mas Deus estava muito mais preocupado em trazer Adão para a sua presença do que em julgá-lo pelo que ele fez. E com isso ele deu a Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. De repente, a tua família passou por algo muito terrível. E você de repente sente até vergonha por fazer parte desta família. Mas não fique assim. Esta noite, Deus, o pecado, Deus abomina. Com certeza Deus abomina, mas Deus está muito mais preocupado em trazer você e a sua casa de novo para a presença dele. Deus te pergunta, onde tu estás? Volte para a presença do Senhor, você e a sua casa. Outro versículo que me impacta muito, é um versículo muito comum, mas que para mim tem um peso enorme, irmãos, né? Onde Josué fala, vocês não querem servir ao Senhor? Tudo bem, é uma escolha de vocês, decidam hoje. Mas eu te digo uma coisa, sirvam em verdade. Não fiquem aqui de meio termo, não. É sim ou não, sirvam em verdade. Vocês são livres para escolher o que vocês quiserem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje servir ao Senhor, você e a sua casa. Se você tiver de oferecer algo que você não teve a seus filhos, assim como eu, foi a presença do Senhor na infância. Deixe isso como herança. O Senhor a todo tempo nos cobra isso. Uma coisa tão linda no livro de Daniel capítulo 2, quando Daniel é chamado para interpretar o sonho, e ele faz uma oração e ele fala, ó Deus, o Deus de meus pais, o Deus de meus pais, irmãos. Olha que coisa linda. Que coisa linda você poder ouvir de uma criança, o Deus de meus pais, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus a qual os meus pais servem, o Deus da minha família, o meu Deus. E mais à frente, quando Daniel clama a Deus e fala, ó Deus de meus pais, e lá na cova dos leões, quando ele é jogado, né, ele fala, meu Deus. Lá atrás ele diz, o Deus de meus pais, lá na frente ele diz, o meu Deus. Então, irmãos, assim como os pais de Daniel se preocuparam em deixar a presença do Senhor como herança, se preocupe com isso. Apenas isso. O mais importante, apenas não, o mais importante, a presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Amanhã, eu, você não estaremos aqui, mas a nossa descendência, a nossa geração, se Jesus não voltar, estará. E com certeza o legado que nós estamos deixando hoje vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na vida da tua família. Esse Deus ao qual você serve, como o próprio rei disse para Daniel, o Deus a que você serve continuamente. Não é só o Deus que você serve aos domingos, não é só o Deus que você serve às terças, às quintas. Não, é o Deus que
você serve continuamente, esse te livrou da cova dos leões. O Deus que você serve continuamente é o Deus que está na tua família, é o Deus que vai guardar os seus filhos, é o Deus que vai guardar a tua descendência, a tua herança, porque os teus filhos, eles são a tua herança, como a Bíblia diz, né? Irmãos, aqui em Deuteronômio 32, coloca aí, Gabizinha, por favor. Quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor Deus, e lhes obedecerem de todo o coração e de toda a tua alma, de acordo com tudo que hoje ordeno a vocês. Então, o Senhor Deus e lhe obedecerem de todo o coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos? Porque ele obedecia ao Senhor. A tua família vai ser uma família segundo o coração de Deus quando, irmãos? Quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a sua alma, de acordo com tudo que hoje ordeno a vocês. Hoje o Senhor diz: o segredo para ser uma família segundo o meu coração é obedecer os pais e os filhos. É todos, não é só os pais, não é só os filhos. É todos, os pais e os filhos, é um conjunto, a tua família é um conjunto, a tua família não é só você e seu esposo, é todo um conjunto. Lá em casa, eu estava montando essa passagem e estava lembrando disso, né? Eu estava lendo isso aí e lembrei disso. Todo domingo, o Rodrigo sente uma dor diferente. Aí tinha um dia lá, né, que eu estava lá dobrando as roupas, lá no quarto, aí daqui a pouco o Guigo me grita: Lojane, vem aqui. Meu Deus, o que aconteceu? Aí ele olha pra minha cara, ele estava deitado, ficou, e eu: o que aconteceu? Ele: a dor dominical do Rodrigo já chegou. Aí eu: porque todo domingo ele sente uma dor diferente antes do culto começar. Todo domingo ele sente uma dor diferente. É uma dor de cabeça, é dor no joelho, é dor na barriga, é dor não sei o quê. Aí eu: mesmo, filho, vamos orar que Deus vai curar você. Então vamos pro culto que é lá que Deus cura. Você vai todo domingo. Aí eu comecei a rir. Ele: Lojane, o que foi, menina? A dor dominical do Rodrigo já chegou, porque ela é dominical, ela é só aos domingos. Todo domingo antes de vir pro culto, ele arruma uma dor diferente em qualquer lugar do corpo. E eu: não, filho, vamos pro culto que é lá de Jesus cura. Domingo, mais uma vez, ele saiu com a minha irmã, e aí eu falei com ele: 6 horas em casa que é pra ir pro culto. Aí ele: tá bom. Aí quando deu 5h50, chegou a mensagem da minha irmã: o Rodrigo tá aqui, tá jogando, ele vai ficar comigo, tá? Eu falei: não, tá conversando no meu WhatsApp. Falei: não, eu quero o Rodrigo em casa daqui a 10 minutos no máximo, ele vai pro culto. Esse não foi o combinado. Se ele não cumprir o combinado, ele nunca mais sai com você. E se você não permitir que ele cumpra o combinado, nunca mais me peça para ele ir a lugar nenhum com você. Ela só botou: ok, 6 horas o Rodrigo estava em casa, 7 horas ele estava no culto. É assim que tem que ser, desse jeitinho, porque ele tem 12 anos, sou eu que sou responsável legal por ele diante da sociedade, diante da igreja e no mundo espiritual. É a Bíblia que me diz isso. Eu sou responsável espiritualmente pelo meu filho, eu e o João Vitor. Então eu falei: isso não é o combinado. Aí ele chegou: ai mãe, tô com uma dor na barriga. Aí eu: é mesmo, já chegou a dor dominical, então vamos tomar um chá e vamos orar, porque lá na igreja de Jesus cura. Pode ser arrumando que seu pai está te esperando, você vai pro culto com seu pai. E 7 horas ele estava aqui. É lógico que de vez em quando eu dou uma afrouxada, eu deixo ele ir no aniversário, eu deixo ele sair com a minha irmã. Mas se eu não vigiar, irmãos, é todos os domingos. Todos os domingos. Até porque a minha irmã não me ajuda muito em relação a isso. Todo domingo ela sai, todo domingo ela tem um aniversário, todo domingo ela vai pra casa de um amigo e ela quer levar ele. Porque eles são muito grudados. E agora com a nenenzinha, mais ainda. Eu falei: não, você pode levar o Rodrigo qualquer dia da semana, dependendo do lugar e da hora que você vai voltar, você pode levar. Mas aos domingos você esquece ele, principalmente domingo à noite. Você esquece ele. O lugar dele domingo à noite é na igreja. Né? Irmãos, a sua família é de Jesus. A sua família pode não ser a perfeita, mas ela é uma família segundo o coração de Deus. Mesmo
mesmo cheia de defeitos, mesmo você não sendo a mãe que você gostaria de ser, mesmo você não sendo o pai que você gostaria de ser, mesmo de repente você não sendo o filho que você gostaria de ser, a sua família é uma família segundo o coração de Deus, se você obedecer a palavra do Senhor. Pai, governe o seu lar com excelência. Mãe, ajude, ou mulher, ajude o seu esposo nessa submissão. Não é que você seja menos que ele, não. Você está ao lado dele nessa grande missão. Você é ajudadora. Filhos, obedeçam os seus pais para que se prolonguem os seus dias na terra. Se cada um cumprir aquilo que biblicamente é proposto para a sua vida, você como homem, como esposo, você como mulher, como esposa, você como filho, dentro desse quebra-cabeça, se a gente se unir, cada um fizer a sua parte e principalmente convidar o Senhor para vir fazer parte da tua família, fazer parte da tua casa, não tem como essa conta dar errado. Eu me lembro que quando a gente se mudou para um apartamento aqui no Itaquê, e a gente foi, eu e o João Vitor, a gente foi limpar, e aí a gente fez uma oração, e a nossa oração foi, né, Senhor, faça parte do nosso lar, nós te convidamos, entra pela porta da frente, tu és bem-vindo, tu és o nosso convidado especial, faça morada, a casa é tua. E oramos e tal, estava só nós dois, e um belo dia eu cheguei do trabalho cansada, sentei no sofá, aí a televisão ligada, a Maria Luísa sentou do meu lado, não sei se ela já estava, mas eu me lembro da cena claramente. Ela virou e falou assim: mãe, você sabia que mora 3 Jesus aqui? Eu falei, é mesmo, filha? Não sabia não, me conta aí. Ela quando a gente vai dormir, fica um Jesus na sala, fica um Jesus no seu quarto com meu pai e fica um Jesus lá no meu quarto com meu irmão. Mora 3 Jesus aqui com a gente. Eu falei, ô glória, Deus é muito lindo, ele atendeu o meu convite, veio morar na minha casa, né? Eu falei, Senhor, entra, faça a morada. E eu já tinha me esquecido dessa oração e Deus usou ela, irmão, para confirmar a minha oração de que Jesus, né, estava morando naquela casa. Eu, glória a Deus. Quando eu voltei de novo para minha casa, eu falei, Jesus, nós vamos se mudar de novo, né? Então bora comigo de novo. Vamos se mudar de novo, né? Então vamos embora. Vamos de novo, Senhor. Volta comigo, Senhor, pelo amor de Deus. Como disse teu servo Moisés, sem a tua presença não me faça subir daqui. Então vamos embora comigo novamente. Então, meus amados, eu quero te dizer nesta noite que a família, segundo o coração de Deus, assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, não era um homem perfeito, era um homem pecador, um homem sanguinário, entre outros adjetivos e pecados, enfim. A tua família pode não ser um exemplo, de repente, para a igreja, para a sociedade, mas ela pode ser, sim, uma família segundo o coração de Deus. É uma luta, é todos os dias, todos os dias. Existe uma frase, né, que diz, a incrível arte de fazer todos os dias um pouquinho. Ano passado o pastor propôs isso, da gente ler a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, em um ano. Irmãos, 3 versículos por dia, todos os dias um pouquinho. E nós conseguimos, todos os dias. Não adianta você querer sentar para ler a Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse um dia em uma semana, que você não vai conseguir. Mas se você tirar 20 minutos todos os dias para ler 3 versículos, tu lê em um ano. A incrível arte de fazer um pouquinho todos os dias. E assim é com a tua família. Sabe, aquele dia que você está mais inspirado, você chega para sua esposa, né, e fala uma palavra de carinho. Aquele dia que você está mais inspirada, você chega para o seu esposo, dá uma palavra de carinho. A mesma coisa para os seus filhos. Não tenha medo de dizer o tempo todo que ama, que ama, que ama. Eu sentei ali, estava terminando de escrever a mensagem. E a Maria Luísa ali do meu lado, ela, mãe, te amo, tá? É o tempo todo, mãe, te amo, tá? Mãe, te amo, tá? Mãe, te amo o tempo todo. E eu, filha, também te amo. Não tenha medo, diga hoje, irmãos. Diga agora, diga quando chegar em casa. Jesus, ele tem interesse em restaurar a tua família, em fazer a tua família uma família segundo o coração de Deus. A sua família é do Senhor, ele que te deu. E Jesus, ele é tão interessado em restaurar não só a tua família, né? Eu fico vendo Deus, o primeiro projeto de Deus foi um casamento, Adão e Eva, lá no paraíso, lá no jardim do Éden, né? Deus constituiu ali uma família. Irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Em um casamento. O primeiro projeto de Deus foi um casamento. Olha que coisa tremenda, irmãos.
Será que o primeiro milagre de Jesus no casamento foi coincidência? Foi aleatório? Não, tem um propósito. Tem um propósito. A Bíblia começa, a história da humanidade, da Bíblia começa com um casamento. O primeiro milagre de Jesus é um casamento. Jesus restaura famílias. Se vocês forem observar, a maioria dos milagres de Jesus tem uma conotação familiar, irmãos. Primeiro milagre, num casamento. Quando Jesus restaura o endemoniado gadareno, irmãos, o que ele fala? Quando ele vê que ele está livre, ele fala: Senhor, deixa que eu te siga. Jesus diz o quê? Não, volta para a tua casa, para os teus. Restauração de família. Aquele homem que era o terror daquela cidade, legiões de demônios, Jesus restaura e manda ele para a sua casa, para a sua família. Deus restaurou a vida daquele homem e Deus restaurou a família daquele homem também, irmãos. A mulher cananeia, irmãos, ela vai lá, e fala: Senhor, mestre, eu preciso de um milagre. Jesus ali, até então, parece que não dá muita atenção, mas ele está testando a fé daquela mulher, e ele fala para ela: mulher, não é lícito, julgar, aos cães, e ela fala: mestre, mas ainda assim os cães, os cachorrinhos comem das migalhas que caem no seu senhor. Ela relata o problema de quem, irmãos? Da filha dela. Aquela mulher, ela se submeteu, foi ali, ela podia não ser atendida por causa de uma guerra política, você vai encontrar sobre isso lá em Josué. Tinha uma guerra política ali de reis, essa coisa dos cães, das migalhas que caem, tem toda uma conotação política lá no Antigo Testamento. E aí ela vai ali, ela passa por cima disso, sabendo que ela poderia ser ignorada por um judeu, e Jesus, ela vai ali: Senhor, Senhor, gritando, e os discípulos: mestre, despede essa mulher, ela está nos incomodando. E ali Jesus testa a fé daquela mulher, para quê, irmãos? Para a restauração da sua filha. Jesus hoje, ele quer saber se você quer a restauração do seu filho. Não desista como essa mulher que gritava e ali atrás de Jesus. E Jesus falou: que mulher, nem em Israel vi tamanha fé. Vai, naquela mesma hora, a filha daquela mulher ficou sã. E ali foi restaurado, irmãos, aquela família. Não sei se tinha pai, não sei se tinha irmãos, mas era uma família. E aquela mulher não desistiu e correu atrás do milagre para sua filha. Quando Jesus cura ali todos aqueles milagres, vocês podem observar, ele não cura só uma vida, ele cura uma família inteira. Quando Jesus restaura, ele não restaura só o doente, só o cego, só o coxo, ele restaura uma família inteira. E quem sabe hoje, Jesus não trouxe você aqui para que você seja curado, restaurado, e que assim como ele fez com esse homem lá em Gadara, ele fala: vai, seja curado, vá à sua casa e mostre-se aos seus. Seja curado hoje, homem, mulher, filho, filha, seja curado hoje, e através de você, a sua família também seja curada. Através de você, através do teu milagre hoje, o Senhor, ele vai entrar na tua casa e restaurar também a tua casa e a tua família. Meu amado, minha amada, foi essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Para resumir, basicamente, uma família segundo o coração de Deus é uma família que obedece. Homem, governe o seu lar. Esposa, seja cooperadora do seu esposo. Filhos, obedeçam aos seus pais. Cada um dentro da posição que o Senhor te chamou. E siga a tua família, assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio de defeitos. A tua família também. Tenho certeza, assim como a minha, assim como eu, assim como o João Vitor, assim como os nossos filhos, também temos os nossos defeitos, temos os nossos pormenores. Mas ainda assim, isso não nos impede de ser uma família segundo o coração de Deus. E que a tua família continue sendo uma família. Se não é, vai passar a ser uma família segundo o coração de Deus. Porque hoje você aprendeu que para ser uma família segundo o coração de Deus tem que obedecer. Obedeça ao Senhor, obedeça à palavra, obedeça aos líderes, obedeça ao seu pastor, obedeça a Deus. E você viverá o melhor de Deus na tua vida e na tua casa.
E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.